Boa noite, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês, que o amor de Jesus faça morada grandemente em nossos corações, que o amor de Deus nos modifique a cada momento. Estamos aqui em mais uma live abençoada. Boa noite, Leidinha, já está entrando aqui. E boa noite a todos, que estão entrando conosco neste momento. É um momento de muita alegria, é um momento que nós estamos aqui para realmente, despertar a nossa consciência, abrir os nossos corações para a lei de amor. Então, meus irmãos, nós estamos mais neste momento, de luz, que Deus nos permite, e a nossa Casa Espírito Secle, aqui de Uberlândia, que fica ali no bairro Jardim Patrícia, na rua José Custódio Sobrinho, número 347. Então, convido a todos para conhecer a nossa casa. Nas segundas e terças nós estamos lá às 19 horas, nos sábados às 14 horas, todos esses dias nós temos palestras, nós temos também o estudo ao público, que é realizado nas quartas-feiras, às 19h30. Então, todos estão convidados, todos são muito bem-vindos, para que a gente estude este Evangelho de Jesus com a iluminação dessa doutrina maravilhosa, que nos ilumina, que nos direciona e que nos fortalece, junto com essa espiritualidade amiga. E claro, sempre na direção nosso amado Mestre Jesus. Então, o meu nome é Leila, eu sou uma facilitadora da casa do Secle aqui de Uberlândia. E é muito gratificante, nesse trabalho junto na Seara Bendita, trazendo um pouquinho do que a gente estuda, também da nossa vivência espiritual e também, das elucidações dos livros que foram psicografados por esses grandes médiuns, que eu vou trazer hoje também aqui na nossa reflexão. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o encontro com Jesus. É importante, meus irmãos, esse encontro com o Mestre, com o irmão ilustre e com o nosso amigo de todas as horas. Então, eu mesma, eu encontro com Jesus todos os dias. Eu convido até o meu lar, eu faço as minhas orações matinais, também faço as minhas orações antes de deitar para agradecer tudo, que aconteceu durante o dia. E Jesus, ele deixa uma mensagem para todos nós. Primeiro ele diz que nos ama incondicionalmente. E ele ainda fala assim, que ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, fez essa lindíssima anotação. Então ele nunca nos abandonou, há mais de 2025 anos atrás. E aí, meus irmãos, ele também faz um convite, esse nosso mestre querido, amado Jesus, faz um convite para nós, para todos nós que estamos cansados e sobrecarregados. Ele diz assim, que todos nós, que vamos a eles, que os que estamos cansados e sobrecarregados, que ele que nos aliviará. Toma sobre vós, o seu jugo e aprendei dele, que é manso e humilde de coração. E nós acharemos descanso para nossas almas, pois o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Que jugo é esse, meus irmãos? É a sua direção, é a sua orientação, são os seus ensinamentos. Então, quando nós, estamos com ele, com esse jugo, nós estamos na direção correta. E o nosso fardo se torna mais leve, porque Jesus, ele divide com nós os nossos fardos. Por isso que ele está conosco até os últimos dias.
deste planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer o convite amoroso de Jesus para os nossos lares, para as nossas vidas, né? Nós precisamos que este Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele recomenda sempre o quê? A prática do bem. Então, o Evangelho de Jesus é o bem, é a lei do amor. E aí, lá no nosso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, né, o capítulo 1, que não vim destruir a lei. E ali tem o item somente, né, falando sobre Cristo, que é a segunda revelação. A primeira foi Moisés, como todos nós sabemos, né, com os 10 mandamentos que Deus trouxe, né, para aquele povo que ainda naquela época era até considerado semi-selvagens. Então, nas leis de Deus, né, teve os 10 mandamentos ali do Monte Sinai. E Moisés também colocou as suas leis civis e disciplinar, né, para aquele povo que ainda era muito, né, muito prematuro de todas as coisas que ainda iam vir. Então era muita ferro e fogo, eram a base de sacrifícios, né, era olho por olho e dente por dente. Mas aí vem Jesus e diz: eu não vim destruir a lei, eu vim o quê? Cumpri-la, eu vim desenvolvê-la, eu vim apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então Moisés esteve conosco, eu fui fazer uma pesquisa ali, há mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. Não tem uma data precisa, né? Assim como o fim desse planeta de provas e expiações. Mas imagine, Jesus veio, né, cumprir as profecias e veio o quê? Trazer uma boa nova. Ele veio deixar o Velho Testamento de lado e veio o quê? Desenvolver o Novo Testamento para nós. Nesse Novo Testamento, ele resumiu as leis de Deus apenas em 2. Amar Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós conseguirmos, né, cumprir, né, desenvolver em nós essas 2 leis, nós já estamos no caminho. Então, essa misericórdia de Deus, meus irmãos, para conosco, ela nos abraça todos os dias. Ela nos abraça todos os dias. E que sejamos gratos, que oremos, que agradecemos. Então, como é que nós vamos encontrar Jesus nesta caminhada? Nós encontramos Jesus no exercício, né, do bem, da caridade. Nós encontramos Jesus estendendo a nossa mão ao próximo. Nós encontramos Jesus abraçando os nossos irmãos. Nós encontramos Jesus orando por aqueles que sofrem. E nós encontramos Jesus também silenciando nos momentos de turbulência ou de dor. E nós encontramos Jesus quando nós vigiamos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, meus irmãos, quando nós buscamos a nossa reforma íntima, modificando a nossa moral, nós estamos encontrando Jesus. E nós tendo esse desejo verdadeiro de nos melhorarmos, nos esforçando para essa mudança. Em todos esses momentos que nós buscamos verdadeiramente nos modificarmos para que a gente consiga estar dentro dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus, nós encontramos Ele. E Ele, meus irmãos, está a todo momento de braços abertos para nos consolar, para nos confortar, para nos esclarecer, para nos fortalecer nesta caminhada terrena. E Ele fez uma promessa para nós, que tem um reino de Deus preparado para nós. E nós que estamos nessa doutrina maravilhosa, sabemos que esse reino é o mundo regenerado. É o mundo onde todos nós saberemos quem é Deus. É o mundo onde nós vamos acabar de nos depurar
de todas ainda as mazelas, de todas as imperfeições. E ali nós vamos trabalhar, né, para evoluirmos mais um pouquinho e para sermos merecedores um dia de mundo felizes. Então, encontrar Jesus, meus irmãos, é o caminho, porque é o caminho do amor, é o caminho das leis de Deus. Ele mesmo disse lá em João 14:6, ninguém, né, vem ao Pai senão por mim, porque ele desceu para nos exemplificar esta lei de amor. Então ninguém vai ao Pai senão por ele, porque ele é a pura lei de amor. Ele encarnou, foi crucificado, morreu por nós na cruz, para deixar esta grande lição. Além de ensiná-la, ele o que? Exemplificou lá na cruz do Calvário. Não esqueçamos deste caminho. Não esqueçamos da sua verdade. E qual que é a sua verdade? De um mundo espiritual, de um mundo mais real do que nós imaginamos. Porque, como diz, nós somos seres espirituais vivendo num corpo, né, humano. Então, nós retornaremos para este mundo espiritual. Ele é mais vivo do que essa cópia imperfeita, meus irmãos. Porque tudo que o homem faz, né, aqui na Terra é imperfeito. Mas a perfeição de Deus, né, que criou este mundo para que a gente evoluísse, que criou outros mundos para que a gente continuasse nessa caminhada de evolução. Então, essa verdade, né, de um mundo espiritual, de mundos, né, que estão aí prontos para nos receber à medida que nós vamos evoluindo. Porque Deus nos fez, né, ignorantes, simples e ignorantes. Então, cabe a nós, e ainda nos deu livre-arbítrio, e cabe a nós galgarmos, né, essa escala evolutiva. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida eterna desse nosso espírito imortal, que acumula as experiências, que na realidade tem ainda a reparar o seu passado, principalmente o seu presente, né? Porque nós não vigiamos para ter cuidado com o que nós fazemos nessa mesma caminhada terrena, neste momento. Então é assim que nós vamos encontrar Jesus. É estar neste caminho, nesta verdade e nesta vida. E Joana de Ângela ainda diz assim para nós, renovação moral é compromisso para agora, para já, e não para oportunidades. Não vamos esperar as oportunidades para nos modificar. Vamos fazer isso agora, conscientemente, né? Ajudando a nós mesmos primeiro, depois ao nosso próximo. E Jesus, né? Quando ele esteve com seus discípulos na terra, quando ele esteve aqui na terra, ele dizia assim, né? Deixe tudo, largue tudo e siga-me. Hoje ele só pede para que nós seguimos ele. Ele não pede para nós deixarmos nada. Mas à medida que nós aceitamos esta caminhada junto com Jesus, meus irmãos, a gente vai se modificando, a gente vai se desprendendo dos bens materiais, a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, e a gente vai deixando de lado, né? Muita coisa que nós achávamos que eram importantes, mas na realidade não são importantes. Apenas nos aprisionam neste planeta de provas e expiações. Então nós precisamos, primeiro, nos perdoar, depois nos amar. E assim nós conseguimos amar verdadeiramente a Deus, que é o nosso Criador, e amar ao nosso próximo, que está junto conosco na nossa caminhada. Então, como eu disse a vocês, eu sempre trago essas elucidações desses nossos maravilhosos livros, né, psicografados, principalmente por nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo seu mentor Emmanuel. Eu queria trazer alguns trechos aqui dos livros, dois trechos do livro da Boa Nova com duas histórias, que a primeira é sobre Joana de Cusa, lá no capítulo 15. Joana de Cusa, nesse capítulo 15, vem falar desta mulher de nobre caráter, né? Possuía uma fé verdadeira,
mas ela sentia, como todos nós aqui na Terra, sofremos as nossas dores, sofremos as nossas, os nossos labores mesmos, né? Então ela sentia essas amarguras domésticas dentro do seu lar com seu esposo. O seu esposo, por sua vez, era um alto funcionário de Herodes naquela época, né? Então ele não tolerava a doutrina de Jesus, assim como muitos não toleravam Jesus. Porque Jesus era a verdade, Jesus era o caminho e arrastava-se multidões. E quem está no poder tem medo, né? De que lhe tomem este poder. Mas Jesus era manso e pacífico, era humilde, era grandioso em espírito. Ele não queria tomar o lugar de ninguém. Ele só veio deixar o recado de Deus. E aqueles, né, que se tocavam pela presença ou por falar de Jesus, queriam conhecê-lo. E quando conheciam, se modificava. Isso aconteceu com Joana de Cusa, né? Essa nobre que era da alta sociedade. E quando ela tem um diálogo ali com Deus, com Jesus, ele fala assim para ela: "Sê fiel a Deus, filha. Teu companheiro não te compreendes a alma sensível? Compreenderá-te um dia. É leviano e indiferente? Ama-o a si mesmo. Não te achais ligado a ele se não houvesse para isto uma justa razão. Servindo com amor e de dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus." E Joana, depois de ouvir Jesus, volta para casa, tranquila, serena, colocando a sua fé em prática, assim como muitas, né, que hoje passa pelas tribulações do lar, pela prova do companheiro, pela prova dos filhos. E Joana tinha um filho, só que esse seu esposo vem a falecer. Joana fica viúva e sem os seus bens materiais, mas ela era resignada, ela tinha fé verdadeira, ela conhecia Jesus e continuava nobre, né? Menos a nobreza material, mas nobre de alma. E Joana de Cusa seguiu, né? Trabalhando, né? Não teve mais aquelas condições financeiras que tinha junto ao seu esposo, mas ela continuou fiel a Deus. Foi trabalhar para se sustentar a teu filho e fiel a Deus e aos ensinamentos de Jesus. E naquele ano de 68, as perseguições pelos cristãos, né, se intensificaram. E lá, aquela viúva e senhora, Joana de Cusa, estava ali no circo dos horrores público. Estava para ser queimada, porque ela não negou a sua fé. Estava com seu filho. E aquela fogueira já estava armada para que a consumisse, porque era o circo dos horrores daquela época aos que acreditavam em Jesus Cristo, a que não negavam a sua fé. E eles colocavam ali a público, para quê? Para servir de exemplo, para que eles não seguissem aqueles ensinamentos. Porque Jesus já tivera ido, né? Em carne, mas não espírito. E ali o seu filho, naquele momento que os dois foram, né, colocados para serem queimados, ainda deram para ela um momento de abjurar. Abjurar é renegar a sua fé diante de todos. Mas ela não renegou. E seu filho lhe pedia, lhe suplicava: "Mãe, abjura, mãe. Mãe, abjura pelo teu filho." E ela ainda diz assim: "Cala-te, meu filho." Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Imagina, até no seu martírio ali, junto àquela fogueira que estava a começar, ela não renuncia a Jesus. Ela é fiel até o fim. E aí as labaredas, né, começaram a lamber-lhe o corpo, assim como do seu filho. E os seus algozes ainda dizem assim: "O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer", porque eles faziam chacota. Ela diz assim:
A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Neste instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os seus ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Olha o encontro maravilhoso com Jesus. Mesmo ali no sofrimento, de ser queimada, de perder o seu filho, na mesma condição ela foi fiel até o fim, assim como Cristo foi fiel a nós, ao Pai, para deixar os seus ensinamentos. E este foi o encontro de Joana de Cusa com o nosso amado Mestre Jesus. Está no Boa Nova, no capítulo 15. E outro encontro com Jesus maravilhoso, que sempre estou com ele aqui na minha mente, e todos, né, uma história famosa de Maria, de Magdala, aquela que não abandonara Jesus em nenhum momento, acompanhou toda a sua ida até a crucificação, depois foi até o seu sepulcro, e ele apareceu para ela porque ela era fiel também. Os discípulos ficaram enciumados daquela discípula, né? Ela não é mencionada na Bíblia por ser uma mulher, mas ela foi uma discípula fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no capítulo 20 do Boa Nova, continuemos no Boa Nova, vem também trazer a história de Maria de Magdala, uma jovem formosa, vivia entregue aos prazeres, né, da companhia dos patrícios romanos. Seu coração, apesar de tanto, né, que ela tinha, ela era uma pessoa afortunada, mas o seu coração estava sequioso e em desalento, e seu espírito tinha fome de amor, mas não é esse amor, essas paixões da terra, esse amor carnal. Ela tinha fome de um amor verdadeiro. E ela ouve falar do nosso amado Mestre Jesus, e ela vai ao seu encontro. E Jesus, como ela vai ao seu encontro na casa de Simão Pedro. E Jesus, como se estivera esperando-a, recebe-a de braços abertos. Como eu disse, os discípulos ficaram, né, enciumados, porque Jesus a trouxe para ele. Jesus mostrou o seu verdadeiro amor. E era ali, né, aquele vazio existencial que eu acredito, meus irmãos, que a maioria de nós temos esse vazio existencial. É o preenchimento do verdadeiro amor. É, na realidade, a negação da terra e o conhecimento de uma vida espiritual. Então, Maria de Magdala segue Jesus, é fiel, mas ela ainda tem no seu coração a dor de não ser mãe. E Jesus fala assim para ela: Maria, você não pode ser mãe, né, do teu próprio corpo, mas você pode ser mãe no amor. Vá cuidar dos meus filhos. E Maria vai ao cuidado dos leprosos, meus irmãos. Maravilhoso, ela vai e lava e ajuda aqueles leprosos, né? E segue, ela é expulsa até da cidade, segue para um vale dos leprosos, mas ela vai também levar a boa nova, as palavras, todos os ensinamentos de Jesus, àqueles leprosos. E ela também se compadece da lepra. Era assim a sua depuração, né? Por ter usado a sua carne tão levianamente, ela estava ali se depurando. Olha como na a perfeição do Pai está tudo, né, de acordo. Então ela se dedica aos leprosos, ela adquire essa lepra. E aí, meus irmãos, quando ela está bem debilitada, já mais velha, né, seu espírito, ela estava ali naquele vale, já nos últimos momentos da sua vida terrena. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio.
Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela posternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-o abrandamente nos braços e murmurou-lhe: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Imagina esses encontros com Jesus, dessas almas fiéis que tiveram Joana de Cus a sua prova, Maria de Magdala, né? As suas paixões desenfreadas, mas porque era sedenta de um verdadeiro amor. E quando conhece Jesus, ela realmente se entrega e renuncia tudo da carne e vive pelo aquele amor, pelos aqueles ensinamentos. Meus irmãos, eu convido vocês a esses livros maravilhosos da doutrina espírita, as histórias que nos elucidam como realmente aconteceram. E eu só trago mais aqui para vocês, mais 2 histórias, mas não vou contá-las não, de Paulo e Estevão. É muito breve. Na realidade, Estevão era Gesiel, né? Nesse livro grandioso. E ele era um filho de israelita que foram, né, expulsos das suas terras, que foram condenados, seu pai morreu e ele foi levado a um cativeiro, mas ele tinha os ensinamentos de fé, que foram a sua mãe que trouxera para eles. Mas eles acreditavam só em Deus, porque eram judeus, não conheciam o seu Messias, nosso Jesus. Mas quando ele, né, começou a falar, a conhecer Jesus, né, através lá dos homens do caminho, ele passou por uma jornada de dor, de sofrimento, de resignação, mas ele encontrou a casa do caminho. Ele encontrou João, né? Ele encontrou João e Pedro, que o abraçaram grandemente, e ele tinham, né, as escrituras bem formuladas, né, bem colocadas. Então, esses 2 discípulos de Jesus que continuaram, né, essa caminhada do mestre, apresentaram para ele pergaminhos, apresentaram para ele o que foi anotado durante a sua caminhada, e Gesiel conhece Jesus. E Gesiel troca de nome porque ele não poderia ter mais esse nome por essa questão que ele sofreu até chegar na casa do caminho. Então ali João, né, e Pedro destina outro nome para ele, que é Estevão. A partir daquele momento ele se batiza como Estevão. E ali ele vai pregar sobre Jesus. E Paulo de Tarso, né, que antes era Saulo, já vendo aquele Estevão, né, falando de Jesus e sendo acompanhado pela multidão também, pelos homens do caminho, começa a persegui-lo. E Saulo realmente consegue, né, fazer com que o Estevão seja preso, seja condenado, né, seja ali também apedrejado. Então ali no último momento, né, de Estevão, quando ele era apedrejado e nesse martírio todo, né, foi quando o herói cristão, movendo o lábio, exclamou em alta voz, né, naquele momento que era apedrejado e o fim da sua vida corpórea: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Estevão também beneficia, né, da glória de Jesus, vindo buscar ele, porque também foi fiel. E aí Saulo, né, que persegue, né, com mais ira, com mais energia aos cristãos, ali na estrada de Damasco, ele, né, foi buscar os cristãos, estava, né, buscando esses cristãos para crucificar, para
acabar, né, com a sua vida, porque acreditavam em Jesus, que era uma blasfêmia na época. Então Saulo ali no caminho de Damasco é derrubado do seu cavalo e contempla, né, a visão de Jesus. Tá no livro Paulo e Estevão. E aí Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí a história, meus irmãos, é que ele fica cego. Saulo, ainda como Saulo, fica cego. Mas depois de 3 dias ele recupera a visão, que Jesus manda, né, Bartolomeu ir lá recuperar a sua visão. E aí ele se torna Paulo. Ele, depois que conhece Jesus, ele se modifica. Não tem como nós não nos modificarmos com a presença do nosso amado Mestre Jesus. Não tem como sermos mais a mesma pessoa através dos ensinamentos deste Mestre. Isso é de nós, é de espíritos sedentos, né, por um lugar melhor, por um mundo regenerado. Então, é como eu disse aqui, né, quando nós temos o desejo verdadeiro de nos melhorarmos, nós temos que nos esforçar para esta mudança. Então, meus irmãos, eu trago esses 4 personagens para vocês e convido vocês a ler essas histórias na íntegra desses livros Boa Nova, desse livro Paulo e Estevão. Tem filmes também, né? Eu vi na internet, tem um livro sobre um filme sobre Estevão. Eu só tinha assistido o livro de Paulo, né? O Apóstolo de Cristo. Até que Paulo diz assim, lá no finalzinho: o amor é o único caminho. E ele ainda fala, né? Naquele momento que ele tá ali, ele fala que o Senhor, a tua graça me basta. Quando ele Paulo também é o quê? Ele é ali, né, levado para ser degolado, né, meus irmãos? Então Paulo também sofreu porque virou um cristão. Então hoje nós não precisamos mais sofrer tanto, não somos tão perseguidos, mas nós precisamos fazer a nossa parte bem feita, se quisermos estarmos neste caminho, nesta verdade, nesta vida. Então eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui me ouvindo sobre essas histórias, sobre esses encontros com Jesus. E eu espero que vocês encontrem Jesus em todos os momentos. Que vocês se perdoem, que vocês deem o perdão, que busquem, né, nos seus lares compreender aqueles ainda incompreendidos, né? Então nós precisamos fazer a nossa parte primeiro dentro dos nossos lares. E bem feita. Então, eu fico muito feliz por todo esse conteúdo. Não sei se ficou tão explícito, né, o que eu queria mostrar para vocês, mas busquem também, meus irmãos, não só em lives, mas tem todo um conteúdo para a gente se encher, né, dos ensinamentos de Jesus. E agora, para finalizar, só vou deixar essa mensagem do livro Coragem, também psicografado pelo Chico Xavier, por diversos, né, espíritos amigos. Lá no capítulo 29 diz assim: Jesus e o mundo. Biana, boa noite, gratidão pelas palavras. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, todos vocês. Hoje eu não disse o nome de todos, que senão a gente se estende muito. Eu já falo muito, né, meus irmãos? Graças a Deus. Mas Deus está me educando através das minhas palavras, né? Ele não nos dá o que nós não precisamos. Nós precisamos, né, de lapidarmos, né? E principalmente as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes. Então, no capítulo 29, Jesus e o mundo, finalizando. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes,
que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulho, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos desempenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo do trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com os homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-lhe contra o pecado, é uma flor parasitária, improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se dispõem a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Essa é a mensagem trazida por nosso querido Emmanuel, do livro Coragem, psicografado por nosso querido Chico Xavier. Então, meus irmãos, obrigada pela presença de todos. Eu fico muito feliz e muito agradecida por esta casa que está aberta para nós, que nos modifica, que nos ampara e que nos fortalece. Gratidão a todos. E vamos aqui encerrando esta live. Obrigada a todos que entraram, Aline Garcia, Paula Ramos, Cleusa, gratidão por esta noite. A live fica salva ali nas plataformas do SECLE, Instagram, YouTube e Facebook. Convido vocês que não viram toda a live, ver o que viram, vejam de novo, Sintam-se à vontade. E com a oração que o Pai nos ensinou, vamos encerrar esta live. Uma boa noite para todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor deu-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em erros e em tentações. Mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e do mal, porque o Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, irmãos, e até a próxima, se Deus quiser e nos permitir, e que encontremos Jesus antes da nossa deitada, ao acordar, e convidamos Ele sempre para as nossas vidas, divida com Ele esse fardo, e siga com Ele nesse jugo suave e nesse fardo leve. Fiquem com Deus. Obrigada, gratidão. Tchau, tchau.